Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam novamente bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira, professor do 12º ano de Língua Portuguesa. Nas aulas anteriores, falámos de várias correntes estéticas do século XIX. Agora vamos falar de uma corrente literária surgida no início do século XX. No nosso sumário de hoje temos o estudo do modernismo e, no segundo ponto, a revista Orfeu. Mas vamos sempre fazer a revisão da aula anterior antes de iniciarmos a aula de hoje. Na aula anterior falámos da corrente simbolista. Nós vimos que essa corrente surge em Portugal em finais do século XIX e que teve como o seu maior representante o poeta Camilo Peçanha. Também referimos as principais características dessa escola literária. Por último, lemos e analisamos o poema Caminho Terceiro, do poeta Camilo Peçanha. Para a aula de hoje, vamos chegar ao século XX. Logo no início do século XX, surge uma nova escola literária, uma nova estética, chamada modernismo. Vamos então ver primeiro em que contexto surge, em termos culturais, político e também social, o contexto em que surge o modernismo e depois falar mais e conhecer mais esta corrente. Mas primeiro vamos então ver o contexto. O modernismo. O início do século XX corresponde, na Europa, a um período de crises e rupturas. Por um lado, o avanço tecnológico e científico promete um mundo novo, cheio de máquinas e de progresso. Por outro, a miséria dos trabalhadores, que viviam em condições deploráveis, gera o descontentamento e reclama mudança radical. A verdade é que o capitalismo, saído do século XIX, entra no novo século na crise profunda que conduz à Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, e a Revolução Russa, 1917. E é nesse contexto de crises que surge o novo movimento literário. Continuemos ainda a analisar o modernismo. Os artistas, impressionados com o ceticismo social e a descrença no futuro, reagem lançando à cara da sociedade obras cheias de sarcasmo, ironia e muitas vezes alguma provocação. Conscientes de que as velhas fórmulas artísticas estavam tão esgotadas como as velhas fórmulas políticas e sociais, enveredam por um caminho de ruptura com a tradição e as forças conservadoras. Na literatura, na pintura, na música, em todas as formas de expressão artística, surgem movimentos novos. E é isto o modernismo, uma nova corrente literária ligada também à atual situação do século XX, das primeiras décadas do século XX. Porque, segundo os modernistas, não faz sentido escrever seguindo as fórmulas conservadoras das correntes precedentes, porque o mundo tinha mudado, tinham novos acontecimentos e é também preciso uma mudança literária, uma mudança também nas artes. Por isso, o modernismo não é só uma corrente literária, mas também abrange outras áreas artísticas, nomeadamente a pintura e também a música. Para compreendermos melhor este movimento, convém analisarmos algumas das suas características principais. Então, vamos ver as características do modernismo desta nova corrente literária. Primeira característica, temos a diversidade e pluralidade. Outra característica é reinvenção de valores estéticos de vanguarda. Passam a adotar a versificação livre, a exaltação do progresso e das novas invenções tecnológicas, questionamento dos valores existentes. Usam a ironia, sarcasmo e também provocação. Misturas de formas e de géneros literários.
em destaque as características desse novo movimento literário do modernismo. Há mais características que não foram aqui referidas, mas que também ajudam a entendermos melhor esta nova corrente literária. Continuando na nossa abordagem, vamos agora passar para o slide seguinte e ver as correntes modernistas, porque uma das características do modernismo é que dentro do modernismo vão surgindo várias escolas de vanguarda e nem todas elas entre si usavam a mesma linguagem. Mesmo assim, vão surgindo várias correntes. Vamos então ver algumas delas, as correntes modernistas. Sensacionalismo foi uma corrente também importante. Uma outra corrente, intersecionismo. O futurismo, aparece em destaque a exaltação do movimento, a velocidade e a máquina, como forma de afirmação da força do indivíduo. O cubismo, oriundo da pintura de Picasso e Braque, fracciona a realidade. Abstracionismo, uma recusa à representação do real. Expressionismo, dadaísmo, surrealismo, com apego à imaginação, ao sonho e à loucura como fonte de inspiração para a criação artística. Todas essas correntes literárias são correntes de vanguarda que rompem com as estéticas precedentes e que trazem novidades em termos temáticos, mas também em termos também da forma. Por exemplo, na questão da versificação livre. Os poetas modernistas optam pela versificação livre, não se importando mais com a rigidez da métrica, seguida por muitas das correntes artísticas de séculos anteriores. Depois disso, de referirmos as características e também de referirmos os vários movimentos de vanguarda, os vários grupos ou estéticas literárias que surgem dentro do modernismo, vamos agora passar a falar do modernismo português, conhecer as principais figuras do modernismo português e os principais factos também do modernismo português. Entre os principais representantes do modernismo português temos, como uma grande figura, a figura de proa, Fernando Pessoa, mas também temos outras figuras importantes como Mário Sá Carneiro, Almada Negreiros, Amadeu de Sousa Cardoso, Santa Rita Pintor. Portanto, essas figuras foram as figuras mais marcantes desse primeiro modernismo português. Continuando, vamos agora falar da revista Orfeu. A revista Orfeu, que é uma revista muito importante que nessa época desempenha uma função fundamental no modernismo português. É uma revista lançada em 1915, cujos 2 únicos números publicados, em abril e julho, marcam o início do modernismo em Portugal. O escândalo provocado pela publicação de Orfeu deveu-se, entre outros motivos, à apresentação de práticas de escrita e correntes artísticas vanguardistas, paulismo, intersecionismo, multineísmo, futurismo, sensacionalismo, embora surjam na revista práticas simbolistas e decadentistas. Entre os colaboradores dessa revista temos Fernando Pessoa, Mário Sá Carneiro, Luís de Montalvor, Santa Rita Pintor, Almada Negreiros e ainda o Ronaldo de Carvalho. A revista Orfeu desempenhou um papel muito importante na história literária portuguesa. Mas quando surge em 1915, não foi bem aceito no meio cultural português, porque as estéticas que propunha eram estéticas vanguardistas, e nessa altura foi alvo de críticas por parte de vários críticos literários, assim também por parte de alguns autores que não entendiam essa nova forma de fazer literatura, tanto prosa como também a poesia. Mas acaba por se afirmar, tornando-se de uma das
uma das revistas mais importantes da história da literatura portuguesa. Continuando ainda a falar das revistas e do papel que as revistas literárias tiveram, portanto, a revista Orfeu, infelizmente, só teve 2 números, mas o modernismo, a estética modernista, continuou a ser cultivada em outros jornais e revistas. Vamos então ver aqui outras revistas. Caso do Exílio, publicado em 1916, Centauro, em 1916, no mesmo ano, Portugal Futurista, de 1917, a Contemporânea, entre 1922 e 1926, Atena, de 1924 e 1926, e a revista Presença, entre 1927 e 1940. A revista Presença foi uma revista também muito importante para o modernismo português, porque é a revista que vai continuar o trabalho iniciado, quer dizer, todos eles continuaram, mas a revista Presença é que vai ter um maior impacto na literatura portuguesa. É considerada o segundo modernismo português. Entre as figuras da Presença temos o José Régio, João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca. Todas essas revistas acabaram por desempenhar um papel muito importante no modernismo, na estética modernista e também no engrandecimento da literatura portuguesa. Vamos agora passar para o momento da leitura. Vamos ler um dos textos, também um dos textos muito importantes do modernismo português, do poeta Mário de Sá Carneiro. O título do poema é Dispersão. Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar. Não se de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim é sempre ontem. Não tenho amanhã, nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim feito ontem. A grande ave da oirada bateu asas para os céus, mas fechou-se saciada ao ver que ganhava os céus. Perdi a morte e a vida, e louco, não enlouqueço. A hora foge vivida, eu sigo-a, mas permaneço. Então, o poema Dispersão, para nos ajudar a entender tudo o que foi dito sobre o modernismo português. E, para testarmos os nossos conhecimentos, vamos agora passar para o momento do exercício. Vamos então ao exercício da aula de hoje. A nossa proposta é: primeira pergunta. Em que ano foi publicada a revista Orfeu? 2. Quantos números dessa revista foram publicados? 3. Por que é que o poema se chama Dispersão? 4. Atente no seguinte verso. A grande ave doirada. 4.1. Identifique o recurso estilístico usado. Portanto, questões para nos ajudar a entender o modernismo e também analisar o poema Dispersão de Mário de Sá Carneiro. Em que ano foi publicada a revista Orfeu? Resposta: a revista Orfeu foi publicada em 1915. 2.
quantos números dessa revista foram publicados? Foram publicados 2 números. Terceira pergunta. Por que é que o poema se chama Dispersão? O poema se chama Dispersão porque o poeta sente-se perdido e fragmentado dentro de si mesmo. E na última questão, do verso A grande ave doirada, identifique o recurso estilístico usado. A resposta, o recurso estilístico é a metáfora, porque o poeta aproxima 2 realidades sem usar nenhuma partícula comparativa. Desta forma, temos corrigido as 4 questões colocadas na aula de hoje. E como sugestão de trabalho em casa, eu quero que investiguem sobre o maior poeta e a figura maior do modernismo português. Quais são os heterônimos de Fernando Pessoa? Em que ano faleceu este poeta? 2 questões para conhecermos Fernando Pessoa, aquele que foi uma das figuras importantes do modernismo português. Façam as vossas pesquisas e, quando terminarem o trabalho, levem ao vosso professor de língua portuguesa para ser corrigido e também receberem o feedback do mesmo. Na aula de hoje, falamos do movimento literário modernismo. Vimos que esse movimento literário surge no início do século XX e que também é um movimento que abrange não só a literatura, outros campos artísticos como a pintura e a música também. Referimos aqui as figuras maiores do modernismo português. Falamos da importância da revista Orfeu, porque esta revista introduziu o modernismo em Portugal. E, por último, lemos e analisamos o poema Dispersão, de Mário Sá Carneiro. E assim foi mais uma edição do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenha sido do vosso agrado a aula de hoje. Até a próxima aula. Fiquem bem e votos de boa saúde.